Boa noite a todos. É uma satisfação, uma honra, uma alegria estar aqui com vocês essa noite para falar sobre esse tema que talvez não seja muito conhecido de alguns dos senhores, pelo menos, né? Mas antes de começar a tratar do tema, eu quero agradecer essa honra de estar aqui ao meu querido amigo, o Sr. Nelson Rosenwald, seguramente hoje o nome mais expressivo na responsabilidade civil do Brasil, e a desembargadora Aura, segunda vice-presidente, que conjuntamente com o IBER organizaram esse notável evento. Bom, como eu anunciei, o tema é os danos puramente econômicos, Pure Economic Losses, como eles são conhecidos em inglês, que é onde até hoje existe onde a literatura é bem mais extensa a esse respeito, né? Eu pretendo expor esse tema abordando esses 5 tópicos, né? Primeiro, uma introdução, dando uma noção genérica do que sejam danos puramente econômicos, depois as espécies mais comuns de danos puramente econômicos, alguns modelos abstratos, né, de direito comparado, uma concordância prática, apesar da divergência teórica entre os sistemas, e no final uma breve síntese comparativa. Então, o primeiro tópico seria a introdução ao tema, a noção de dano puramente econômico. Não existe nenhum consenso a respeito do que sejam danos puramente econômicos, né? A nomenclatura está mais ou menos sedimentada, a partir da expressão inglesa, né? Pure Economic Losses, danos puramente econômicos. Boa parte dos países simplesmente traduziram para os seus idiomas essa expressão. Em Portugal, prefere-se usar danos puramente patrimoniais, mas os demais países simplesmente utilizam uma tradução. O que seriam esses danos puramente econômicos, né? Podemos dizer que, na ausência de um consenso sobre o que seja, o consenso se dá pelo lado negativo, ou seja, um sentido negativo, um significado negativo. É todo dano sem prejuízo à pessoa ou à propriedade do lesado. Normalmente, quando nós falamos em danos, nós pensamos numa dessas duas categorias. Bateram no meu carro, é um dano ao meu patrimônio. Derrubaram o muro da minha casa, é um dano ao meu patrimônio. Ou eu fui atropelado, sofri danos pessoais, é um dano à minha integridade física. Né? Me desonraram, um dano a um direito de personalidade, a violação da privacidade, a imagem, são todos danos à pessoa ou danos ao patrimônio, à propriedade. Normalmente, na esmagadora maioria dos nossos casos, são essas duas categorias com as quais nós lidamos. Pois bem, surge no direito comparado, e não é de agora, uma terceira categoria sobre a qual não há consenso se deve ser indenizado. Veremos que em muitos casos são, em alguns casos nós temos essa categoria, praticamos ela, embora não com essa conceituação. Desde logo eu advirto que não se tratam daqueles danos consequenciais, tipo, um exemplo fácil, um taxista que tem o seu carro abaloado, danos materiais, leva o carro para a oficina e fica 15 dias sem poder trabalhar. Ele deixou de ganhar, ou seja, não pôde trabalhar, teve um dano puramente econômico, e esse dano sempre é indenizado em qualquer país do mundo, porque é um dano consequencial, ou seja, do dano à propriedade ou eventualmente do dano à sua integridade física, que não pode trabalhar, disso decorrem danos econômicos, que são naturalmente indenizáveis. Não são desses danos que nós vamos falar. As espécies mais comuns de danos puramente econômicos não são apenas esses, mas são esses 4 os mais comuns. A casuística estrangeira, que é muito extensa, né? Passa por danos em ricochete, danos decorrentes de transferências contratuais ou legais, danos decorrentes de fechamento de mercados, fechamento de vias de acesso, de infraestruturas públicas ou danos ao meio ambiente, e ainda danos decorrentes
de falhas de serviços profissionais ou informações. Veremos rapidamente cada um desses tipos de danos para que vocês tenham, então, uma ideia aproximada do que sejam danos puramente econômicos. Vamos aos danos em ricochete, que são também chamados danos econômicos relacionais. O que seriam esses danos econômicos relacionais? Eles ocorrem quando há uma lesão a bens, patrimônio, propriedade de alguém, ou há lesão à integridade física de uma pessoa e uma outra pessoa sofre danos em razão disso, danos puramente econômicos. Então, não são consequências para o próprio lesado, são consequências para outras pessoas. Então, alguém sofre o dano pessoal ou a sua propriedade e isso ricocheteia, ou seja, causa danos a outra pessoa. Veremos alguns casos. Eu dividi a exposição entre esse exemplo de danos materiais, ou seja, alguém sofre danos materiais e isso acaba repercutindo em outra pessoa que sofre danos econômicos. Eu vou sempre, preferencialmente, utilizar casos concretos que aconteceram e foram julgados por tribunais de diversos países, para mostrar que não é uma questão puramente doutrinária, não é teórica, ou seja, há casuística e importante a respeito disso. Então, esse primeiro caso, julgado pela Cour d'appel francesa de Nanterre, em 75, envolveu um carro que adentrou num estabelecimento, um cabeleireiro, e destruiu boa parte do ambiente. Bom, o que se faz? Tem que se consertar. Fecha o estabelecimento, vamos reparar o estrago. Só que durante esses 15 dias, um mês ou mais, em que o estabelecimento ficou parado, o que aconteceu? Os empregados do estabelecimento ficaram sem poder trabalhar, sem ganhar gorjetas do seu salário, e, consequentemente, eles entraram na justiça contra o causador do dano. Então, vejo que é tipicamente um dano puramente econômico, porque eles não eram dono do estabelecimento. O dano atingiu a propriedade de alguém, mas, em razão desse dano, eles sofreram um dano em ricochete, um dano relacional, um dano, no caso, econômico, em razão de danos materiais causados a outro. Um segundo exemplo, também francês, mas de lesão a danos, uma lesão que atinge uma pessoa e indiretamente acaba causando danos econômicos a outra. Também um caso real, aconteceu na França, o clube de futebol Metz, que teve o seu melhor jogador, o seu goleador, morto num acidente de trânsito. E com isso, por esse acidente, o clube acabou tendo prejuízos sérios, porque perdeu as suas posições, com isso não conseguiu as premiações que tudo indicava iria receber, em razão da sua classificação que estava no campeonato quando o evento aconteceu, e reconheceu-se como valores indenizáveis a perda de bilheteria, a perda do potencial a venda do jogador, o potencial valor de venda do jogador. Então, esse também foi um caso puramente econômico, decorrente da lesão a alguém, no caso, a morte de alguém, e que causa danos puramente econômicos a uma outra entidade, no caso, um clube de futebol. Eu vou mencionar agora dois casos muito famosos na Itália, os dois casualidades, envolvendo o mesmo time de futebol, o Torino. O primeiro foi o caso Superga, e envolveu um acidente enorme de avião que aconteceu em 1949. Na época, o Torino era o melhor time da Itália. Era apelidado de Gran Torino. A Ford chegou a fazer um carro com esse nome, décadas atrás, em homenagem a esse time. Fazia 5 anos que eles, todos os anos, ganhavam o campeonato. E já faltavam 4 jogos para a final do campeonato italiano, eles estavam em primeiro lugar,
e foram disputar um jogo amistoso em Portugal contra o Benfica. No retorno, estamos em 1949, segurança da aviação naquela época era diferente. O fato é que, em razão de má visibilidade, o avião acabou se chocando contra o muro de arrimo de uma basílica, né, instalada no topo de uma colina chamada Superga, na Itália, em Torino. Com o choque, todos faleceram. Foi uma comoção nacional. Estima-se que 500 mil pessoas estiveram no enterro coletivo dos coisas. Bom, o time, em razão disso, todos faleceram, né? Acabou disputando as últimas 4 rodadas que faltavam com seus segunda divisão não, os reservas, né? Os outros adversários, de forma cavaleira, né, fizeram o mesmo, eles ganharam novamente esse campeonato, pela 5ª vez, e desde então o time entrou em declínio, em razão da perda do total do seu elenco. Moveram uma ação contra a companhia de aviação, em razão devido à eventual falha do piloto, e perderam. O dano teria sido puramente econômico. Os jogadores não são propriedade de um clube. Né? Então, afastou-se a indenização, simplesmente sob o argumento de que não. O direito italiano não protege direitos puramente econômicos. Né? A noção de dano injusto, como prevê o artigo 2043 do Código Civil italiano, sempre foi entendida como envolvendo direitos absolutos, ou seja, propriedade e direitos da personalidade. Bom, passa-se o tempo, o caso começa na década de 50 e foi julgado em 1960. Passa-se alguns anos e em 1967, quando o mesmo clube Torino tinha voltado, depois de 17 anos, né, a disputar chance de ganhar o campeonato, o seu melhor jogador, chamado Meroni, é atropelado e morto. De novo, o time, né, passa a ter um fraco desempenho, acaba perdendo o campeonato daquele ano, e o mesmo clube Torino entra contra o atropelador, o senhor Romero, e a sua seguradora. E aí, em 71, muda a jurisprudência. A Corte de Cassação, que é o órgão de cúpula do Judiciário, Justiça Ordinária italiana, reconheceu a possibilidade da indenizabilidade dos danos puramente econômicos. Foi com esse caso que a Itália acabou admitindo que, por dano injusto, envolvem-se não só direitos absolutos, mas também direito de crédito, desde que envolva prestações infungíveis. Só um rápido parênteses para as casualidades da vida. O senhor Romero, que foi quem atropelou o jogador Meroni, era um tifoso italiano, adorava, fanático pelo o clube Torino. Foi ele que acarretou isso. Mas, no ano 2000, o Meroni é escolhido presidente do clube. Tem uma gestão um tanto quanto desastrosa e em 2004 o clube vai à bancarrota. Parece que estava destinado a acabar o clube Torino. Né? Bom, outra hipótese de dano, outro exemplo de dano puramente econômico são esses danos decorrentes de transferências contratuais ou legais. Ou seja, aqui nós temos uma hipótese em que A causa um dano a B ou a propriedade de B. E então, seja por disposição contratual, seja por disposição legal, o dano que o B sofreu é transferido para C. Falando assim, fica meio confuso, mas o contrato de seguro é exatamente disso que se trata. Se eu tenho seguro de danos, bate no meu carro, eu passo o prejuízo para a minha seguradora. Como é seguro de danos, sabemos nós, a seguradora subroga-se no meu crédito e vai poder, sim, buscar do causador do dano
o ressarcimento do quanto me pagou no limite da pólice. Até aí, nenhuma novidade. A novidade, ou a possibilidade, é essa aqui: hipótese de transferência legal. Haveria ou não a possibilidade de se buscar uma indenização nesse caso? Pense nessa hipótese. Um caminhão desgovernado bate num galpão de uma fábrica, numa coluna, e derruba o teto, o telhado desse galpão, sobre 30 funcionários que lá estejam trabalhando. Esses 30 funcionários são lesionados de uma maneira relativamente séria, e ficam sem poder trabalhar durante, vamos imaginar, 30 dias. Pelas normas brasileiras, o que acontece? Durante os primeiros 15 dias, eles vão continuar recebendo o seu salário. O empregador paga normalmente o salário durante os primeiros 15 dias, e a partir do 16º dia, sabemos, vão passar a receber auxílio-doença junto ao INSS. Muito bem. Este é um dano puramente econômico. Por quê? Porque o dano que atingiu os empregados é deles. Os empregados não são propriedade do empregador. Então, o dano que atingiu a pessoa dos empregados repercute no patrimônio do empregador, porque ele sofre um dano puramente econômico, não tem que pagar, durante os primeiros 15 dias, o salário integral dos seus empregados, mesmo sem ter direito, sem ter a contraprestação. E aí a pergunta: pode ou não pode ir cobrar essa despesa, esse dano puramente econômico, do causador do dano? É um dano puramente econômico. Outros tipos de danos: danos decorrentes de fechamentos de via de acesso, de mercados, de infraestrutura pública, ou danos ao meio ambiente. Essa é uma das hipóteses mais controvertidas que existe dentro desse tema, exatamente em razão da indeterminação dos potenciais lesados. Casuística. Vamos imaginar a seguinte hipótese primeiro, depois vamos ver a casuística. Imaginem uma pequena ilha turística, muito frequentada no período de verão, e o acesso a essa ilha, imaginem, seja feito por uma ponte de uns 500 metros, e é o acesso, digamos, normal, porque o mar é muito revolto, seria muito complicado ir de barco, helicóptero não comporta um volume muito grande de turista, então a única forma viável é isso. Agora, imagine uma barcaça que bate numa das colunas dessa ponte, e a ponte é interditada para reparos. Ora, pense em todo dano, prejuízo econômico que vão sofrer todos aqueles que estão envolvidos na indústria do turismo. Donos de restaurante, de pousadas, agentes turísticos dessa ilha. Ou seja, o dano não os atingiu na sua propriedade, nem nos seus bens, mas sofreram um dano puramente econômico. Então, essa que é a ideia de dano puramente econômico decorrente do fechamento de uma via de acesso. Há um caso alemão, julgado em 1970, que envolveu a seguinte hipótese: havia um porto e um canal de acesso a esse porto. E havia um navio de uma determinada empresa lá no porto, processo de carga e descarga, quando o governo nunca li a explicação de se não havia avisado, o que aconteceu. Bom, o fato é que o governo fechou o canal de acesso para reparos, para ampliar a dragagem, etc. Fechou. Como havia um navio lá dentro do porto, o navio não pôde sair. Ficou 8 meses presos lá dentro, por fechamento da via de acesso. Dano puramente econômico. O navio estava intacto. Não houve nenhum dano à propriedade. Mas dano puramente econômico, porque não pôde utilizar o navio para suas normais atividades. Foi reconhecida a indenização nesse hipótese. Fechamento de mercado. Imagine um pecuarista que, por uma negligência sua, deixe escapar da sua propriedade algumas reses, alguns animais contaminados por alguma doença altamente contagiosa. E
e, eventualmente, pode até contaminar algumas redes dos seus vizinhos. Vamos imaginar agora que o governo, para evitar uma disseminação da epidemia, para manter sob controle, feche o mercado da venda da carne. Dali não sai nenhum gado, ninguém compra, ninguém vende, exatamente para tentar evitar a propagação. Bom, não há dúvida nenhuma que aqueles vizinhos que tiveram o seu gado contaminado tiveram dano à sua propriedade e têm natural, normal, regular direito à indenização. Mas e aqueles outros que não tiveram nenhuma contaminação, mas não puderam mais vender o seu gado, os freteiros que não tiveram mais carga para levar e buscar nesse período, os marchands, os corretores, todas essas pessoas sofreram, então, danos puramente econômicos. Há um caso inglês um pouquinho semelhante, em que o Instituto de Pesquisa deixou fugir um vírus, estava pesquisando, etc. E, por precaução, para tentar evitar que esse vírus acabasse contaminando muitas redes, o governo inglês fechou o mercado da carne naquele período. O que aconteceu? Todos os prejudicados entraram com uma demanda judicial contra o instituto cuja negligência permitiu que esse vírus fugisse. O que aconteceu? Reconheceu-se danos apenas e tão somente aos proprietários dos gados prejudicados. Mas isso por uma questão técnica do direito inglês. O direito inglês, da common law em geral, o requisito básico para qualquer indenização é a identificação da presença do que se chama de duty of care, um dever de cuidado. Sem isso, não se fala em indenização. E disseram que o Instituto tinha um dever de cuidado em relação aos proprietários de vacas que eventualmente foram contaminados, mas não tinha um dever de cuidado em relação a todos aqueles operadores econômicos envolvidos nesse mercado. Fechamento de infraestrutura pública. Aqui eu vou passar direto para o exemplo, em razão do tempo, que é o caso francês, julgado pela Cassação Francesa em 1980. Aqui era um rebocador francês que operava num determinado porto e, numa determinada noite, perdeu o guincho que ficava na popa, caiu, e, não sei como, não se deram conta de que aquele enorme pedaço de ferro, o guincho, havia caído. Não sabiam onde, localizar onde. Bom, por precaução, interditaram o porto à navegação por navios de maior calado, para evitar que colidissem com esse instrumento de ferro. Bom, uma empresa, por não poder utilizar o porto, tendo que fazer despesas maiores, indo a outros locais, entrou com uma ação de indenização. Perdeu nas instâncias inferiores, mas ganhou na Corte de Cassação, mesmo que não tivesse o seu navio sofrido qualquer dano. E usou-se o velho artigo 1384, responsabilidade civil pelo fato da coisa na França, hoje 1242. Um outro danos ao meio ambiente, esse é bem mais complicado, uma vez que é difícil controlar a quantidade de lesados. Um caso concreto, em 2010 houve no Golfo do México um enorme vazamento, um incêndio, etc., de petróleo causado pela British Petroleum, BP. Bom, há uma lei norte-americana, Oil Production Act de 1990, que, acolhendo também lá o princípio do poluidor-pagador, obriga quem causa qualquer tipo de dano ambiental a indenizar todos os danos, inclusive os danos puramente econômicos. E a British Petroleum foi obrigada a constituir um fundo, um trust, como eles chamam, de 20 bilhões de dólares para fazer frente à indenização de todos aqueles que sofreram danos, seja dos navios que não puderam utilizar aquela rota e fazendo uma rota maior, não sofreram prejuízos, danos às suas propriedades,
mas sofreram danos econômicos. Né? Pessoal costeiro, indústria da pesca, que também ficou prejudicado. Esses são todos danos que acontecem. Estamos em Belo Horizonte, Minas Gerais, né? E não há como não lembrar de Brumadinho, e aqui fica uma sugestão. Há um outro caso que não vou falar, que também envolve danos puramente econômicos, que aconteceu nos Estados Unidos em razão do desastre de vazamento atômico da Three Mile Island, a usina, né, atômica de Three Miles Island. E lá vários municípios, etc., se consorciaram, entraram com uma demanda buscando uma indenização do ente responsável pela usina por todos os danos econômicos que sofreram, porque mobilizaram milhares, entre todos, de funcionários, gasolina, remédio, medicamento, para fazer frente àquela situação. Né? Então, não sofreram danos diretos de seus bens, mas, evidentemente, que sofreram danos econômicos. Eventualmente, se poderia pensar em algo semelhante aqui, em razão de todo esse gasto que vários municípios e o governo do Estado devem ter sofrido em razão do evento, triste, lamentável evento de Brumadinho. Bom, relembrando o esquema, né, só recolocando, e faltou mencionar esses danos decorrentes de serviços profissionais. Muito rapidamente, faltam apenas 5 minutos, alguns exemplos extraídos da jurisprudência também. São vários exemplos. Aqui é mais comum e é um dos casos mais que todos acordam. Quando um auditor, por exemplo, faz um serviço de auditoria e presta informações equivocadas, falsas, negligentes, pode causar danos não só a quem ele contratou, mas a terceiros que confiam nas informações. É o caso de auditores, firmas de consultoria, que, por lei, em quase todos os países, têm que ser contratados, uma auditoria independente, para fazer uma auditoria nas contas de uma empresa que queira, por exemplo, lançar ações no mercado, abrir seu capital e assim por diante. E muita gente confia nos dados relevantes para comprar ou não ações. E aconteceu vários casos em que esses lançamentos estavam equivocados. Disseram que estava tudo bem e, na verdade, estava tudo mal. Ou seja, a empresa estava em condições econômicas bem piores do que aquelas que constavam dos balanços auditados. Danos econômicos. Não atingiu a propriedade, nem a pessoa, mas houve uma repercussão, sim, econômica importante. Então, tem exemplos, né, na Alemanha, exemplo na França, também envolvendo essa situação. Tem um exemplo inglês, né, em razão do tempo, só vou mencionar mais essa situação. Serviços mal prestados, né, causando danos puramente econômicos, envolvendo advogados. São 2 casos, 3 casos, e daí terminamos. Houve um caso em que julgado na Alemanha, na BGH, o Tribunal de Cúpula da Justiça Ordinária Alemã, alguém que queria fazer um testamento nomeando a sua filha como herdeiro universal. Né? E o advogado acabou, por N razões, foi adiando, e, enfim, morreu o testador. Queria testar, acabou morrendo. Moral da história. Né? A filha, que seria nomeada, né, herdeiro universal, não foi nomeada e, portanto, teve que disputar e repartir com os demais herdeiros a herança. Sofreu um dano puramente econômico. Ela não poderia entrar com uma ação contra o advogado porque o advogado não fora contratado por ela. Então, não havia um contrato entre elas. Mas sofreu um dano puramente econômico. A Alemanha resolve esse problema criando uma figura de contrato com eficácia de proteção perante terceiros. Né, e resolveu conceder essa indenização por danos puramente econômicos. Né. O caso italiano de Chirico é um caso extremamente curioso, ou interessante pelo menos. De Chirico, Giorgio de Chirico, foi um famoso pintor italiano, precursor do movimento surrealista, e que, ainda em vida, a sua obra ganhou grande valor. Lá pelas tantas, o senhor Failla quis comprar um quadro de Chirico de um merchant, né, de um vendedor. Mas não sabia se era mesmo, etc. O que fez? Foi lá na casa do De Chirico, do pintor,
e apresentou a tela. E essa tela aqui, né, é sua? E ele confirmou, é minha. Mas colocou uma segunda assinatura em cima, né, no verso daquela. Então, diante disso, comprou o quadro. Para sua surpresa, soube depois que o quadro era uma réplica, não era o original. Bom, o bem está lá. O seu valor, digamos, intrínseco é o mesmo, não foi danificado. Mas, evidentemente, que o seu valor comercial, o seu valor de emenda, caiu lá embaixo, 1/10. Né? Uma coisa é chamar obra original, outra coisa é chamar uma fotocópia, né? uma cópia. Então, assim, ele teve um valor, um dano puramente econômico. Entrou contra a viúva buscando isso. E não podia entrar contra, com uma responsabilização contratual, porque não foi ele que vendeu, né? E buscou um dano puramente econômico e ganhou. E foi esse caso da Itália, né, que acabou também admitindo uma mudança da ideia da proteção da responsabilidade civil, como envolvendo a proteção não só da propriedade, mas também do patrimônio, que é uma noção bem mais ampla. Em razão do tempo, eu já peço desculpas, estou terminando, né, eu não vou, digamos, completar a exposição, né, eu ia mencionar como é que essa questão é vista nos 3 diversos modelos, né? Um modelo mais liberal, que seria, digamos, o nosso, que não faz distinção, né, e, portanto, ao mencionar danos sem qualificar, impoveria, em tese, também os danos econômicos, né? Uma abordagem conservadora, que é aquela capitaneada pela Alemanha, que identifica os bens que são protegidos, e os danos econômicos não está dentre eles, né? E a abordagem pragmática dos países da Common Law, que, em princípio, negam, mas admitem caso a caso. Eu sei que deve ter ficado um tanto quanto confuso para vocês, porque o tema, acho que deve ter sido relativamente novo para alguns, pelo menos não é tratado desta forma no nosso direito, né? E tendo que falar muito rápido, a gente às vezes acaba cometendo o pecado de pular alguns passos e a questão ficar um pouco confusa. Encerrando então e lembrando e me penitenciando, né, uma vez um colega meu usou a seguinte metáfora que explica uma situação como essa, ou seja, um tema complexo falado muito rápido, né, em pouco tempo. Ele contou a história de 2 amigos que faziam muito tempo que não se encontravam, e um deles diz para o outro, pois eu fiz semana passada, um mês atrás, né, um curso de leitura dinâmica. E agora eu estou lendo com uma rapidez fantástica. Né? Para ter uma ideia, disse ele para o amigo, né, ontem de noite, em 2 horas, eu li Guerra e Paz, de Tolstói, 1.200 páginas, em 2 horas li tudo. E o amigo, né, impressionado, mas puxa vida, né? Eu te confesso que eu tentei até, mas é tão denso, tão longo, que eu não consegui além da 30ª página. Mas vamos aproveitar, né? Do que se tratava, né? O livro no final, né? Daí o amigo que tinha lido tudo em 2 horas, tinha alguma coisa a ver com a Rússia. Então eu temo que depois desse atropelo aqui, falando de um tema relativamente complexo em tão pouco tempo, de uma maneira tão, né, tão confusa, muitos de vocês vão se perguntar, mas do que mesmo que o professor Facchini falou, né? Tinha alguma coisa a ver com prejuízo, só outra coisa que eu peguei. Então, peço excusas a vocês, agradeço a gentil atenção de todos, peço excusas à direção por ter me cedido um pouquinho do tempo, tá? E uma boa jornada para vocês.